Olá, pessoal, começando mais um UJL Cast aqui para vocês, sempre pensando em trazer conteúdo. Hoje, junto comigo, apresentando esse podcast, a Jéssica, que é a coordenadora estadual da UJL, e a nossa ilustre convidada, Cíntia Barbosa, que vou passar agora. Cíntia, conta pra gente quem é Cíntia Barbosa, para os nossos telespectadores que ainda não te conhecem. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Eu admiro muito o trabalho da UJL, o trabalho que vocês têm feito tem sido, eu acho, até um exemplo para os outros movimentos. Então, eu tenho muito orgulho de vocês e muita admiração. Então, agradeço muito esse convite. Meu nome é Cíntia Barbosa, né? Atualmente eu assumi a coordenação do Núcleo Rio Grande do Sul aqui do Livres. Eu sou jornalista, atualmente estou no 6º semestre do Direito e eu sou mediadora judicial, então eu trabalho com solução pacífica de conflitos. Então, essa até agora é a minha história. Eu também sou associada da UJL e do Lola, né? Então, eu acho essa comunicação entre os movimentos muito importante, porque eu acho que os movimentos se complementam. E, por enquanto, falando resumidamente, essa é a minha história. Por mais que o Livres ele seja um movimento atualmente conhecido, já tem uma história, tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre o que é o Livres e sobre como que o Livres trabalha. Então, tu podia explicar mais ou menos como é que funciona o movimento? Claro, o Livres ele é uma associação civil sem fins lucrativos que trabalha como um movimento político. A gente não tem vinculação com nenhum partido e a gente procura trazer pautas liberais para a realidade e para o nosso dia a dia. Então, a gente trabalha com voluntários, a gente trabalha com associados, a gente tem programas e conteúdos gratuitos na internet e, principalmente, algo que eu acho que é muito característico do Livres, é a gente fazer bastante impacto social, então trabalhar com ONGs, trabalhar com o pessoal da sociedade civil e trazer as pautas liberais justamente para esse dia a dia, mostrar que existem outras formas da gente lidar com as situações políticas. Na realidade, o Livres ele nasceu como uma incubadora do partido do PSL. Então, a ideia era fazer uma estratégia de renovação liberal dentro do partido, né, fazendo cursos, enfim, dando uma outra perspectiva. Mas com a associação, né, na realidade a filiação do Bolsonaro, o Livres acabou se encontrando numa situação que isso não era condizente com os valores que eles estavam propondo. Então, por uma questão de integridade, foi uma decisão bem difícil na época, eles decidiram sair e eles não sabiam muito bem o que era ainda. O Livres não sabia muito bem o que seria. E eles acharam que para evitar esse tipo de coisa, né, porque partido a gente nunca sabe quem é que vai se filiar, o rumo que vai dar, acharam que o impacto maior seria ser uma sociedade civil sem fins lucrativos e um movimento suprapartidário, que seria uma forma de defender mais os seus valores e manter uma certa integridade. Então, hoje a gente tem conselheiros, tem pessoas que participam da política, tem toda uma estratégia liberal de divulgação dessas ideias, e foi assim que ele surgiu e é assim que o Livres trabalha. Então, a gente trabalha muito também com capacitação de lideranças, a gente trabalha muito com programas também. E quem quiser se associar também, tem o site do Livres, tem vários tipos de associação bem que cabe no bolso de cada um. E a nossa atuação é essa, é fazer um trabalho de base. E, Cíntia, quando tu se associou ao Livres, quando veio essa vontade, como é que eu vou dizer, de bater o olho e dizer, não, eu vou me associar ao Livres, e tomou essa atitude? Na realidade, é como todo mundo, eu acho, né? Eu me descobri liberal. Eu não sabia que eu era liberal, mas no meu dia a dia eu acabei descobrindo que eu já exercia e tinha os valores liberais. Tudo começou em 2018, quando eu fui voluntária da campanha do Fábio Osterman para deputado estadual. Então, eu conheci os movimentos por meio dele, eu conheci pessoas liberais por meio dele, e eu descobri o Livres, o Lola, todos esses movimentos por meio dele. E eu já admirava o movimento antes, então já seguia, já conhecia o trabalho, já lia, já consumia conteúdo. E eu não queria me associar ainda porque eu achava que, como eu queria ter um engajamento mais forte, eu achava que para ser associado tu tinha que ter mais tempo. Eu falava assim, eu não vou me associar ainda porque eu não tenho tempo de engajamento, blá, 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 blá. Com a política do rumo que tomou, principalmente no ano passado, com a pandemia, com a situação do governo federal, com a situação econômica que a gente vive, com as pautas sequestradas pela esquerda, eu acho que foi um movimento de erupção política muito grande, de transformação, e foi o momento que eu senti mais necessidade de começar a atuar realmente. Tá, então eu vou parar só de ficar namorando
esses movimentos, e eu acho que está na hora de começar a engajar. E, na realidade, tudo começou com o Lola, né, porque eu gostava muito dessas pautas liberais femininas, e a gente não tinha um núcleo aqui. Foi quando eu conheci a Jéssica, que também estava tentando trazer esse núcleo para cá. Então, a gente começou com 2 pessoas ali, tipo, que acreditavam que a gente tinha que trazer isso para cá, e a gente começou a trabalhar, e foi por meio do trabalho do Lola que eu acabei indo para o Livres no início do ano, né, até por indicação também da Jéssica. E foi aí que eu comecei a me associar, foi no início do ano, e foi aí que eu comecei a achar que realmente eu precisava atuar mais. Então, por isso que eu me associei ao Livres no início do ano, e por isso que eu acho que a gente tem que realmente começar esse trabalho social, assim, para a nossa política melhorar. Eu acho que tem que começar de baixo, realmente. É muito engraçado que tu falou que tu se descobriu liberal. Eu acho que acontece com a maioria de nós, né? Porque a gente não define, a gente só vê que, por exemplo, sou a favor de defesa dos interesses de cada um. E daí tu não sabe que isso tem um nome, que é liberalismo. Quando que tu se descobriu liberal? Se tu é liberal por inteiro ou se tu é liberal social, como a gente diz, ou mais ANCAP. Uhum. Eu sou liberal por inteiro, assim como Livres. Então, eu acredito nessa responsabilidade fiscal, né? Um respeito pelo pagador de impostos e uma liberdade nos costumes também. Eu acho que a gente não tem que dizer para ninguém como cada um tem que viver a sua vida. E a gente tem que ter liberdade desde que a gente não fira o direito dos outros, até porque o direito dos outros é o meu direito também. Se eu quero cercear a opinião de uma pessoa, eu estou cerceando a minha também. Então, eu acho que um liberalismo depende do outro. A gente não tem como ter livre iniciativa e ser conservador no sentido brasileiro, de conservadorismo nos costumes. Então, eu me considero liberal por completo, assim como o Livres fala, e eu me descobri liberal na campanha do Fábio. Porque o que acontece? Como na faculdade a gente só recebe um tipo, e eu sou do jornalismo da comunicação, então a comunicação ela tem um viés político de esquerda, tem toda. E a literatura liberal é difícil de encontrar. Hoje melhorou muito, principalmente eu participando dos movimentos, mas quem não participa dos movimentos não tem acesso a esse tipo de literatura. Então a gente vê o Sol falando, né? Eu não sei por que é ganancioso você fazer o próprio dinheiro, né? Você querer consumir o próprio dinheiro, mas o dinheiro público, você quer aproveitar o dinheiro dos outros, isso é legal. Então, uma coisa que a gente sempre pensa, mas a gente não ouve ninguém falando. Os professores na faculdade, e ainda hoje, eles falam, não, quanto mais imposto pagar, eu acho bom, porque aí eu estou retribuindo para a sociedade, blá, 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 blá. Então, é uma coisa que a gente fica se questionando, mas, meu Deus, será que é só eu que penso assim? Será que... Né? Então, quando a gente encontra o movimento liberal, a gente fala, graças a Deus, não estou tão louca, sabe? Então, foi por meio do contato na campanha com os liberais que eu me descobri liberal, que eu vi que é possível essa não dependência do Estado, que eu vi que sim é importante, que o capitalismo é importante, que geração de riqueza não é pecado, que o empreendedorismo e a geração de riquezas, ela diminui também a pobreza. Quanto mais bilionários a gente tem, isso enriquece de uma certa forma a sociedade. Então, isso tudo é considerado um pecado muito grande dentro do meio universitário e do meio onde eu trabalhava. Porque tu tentava questionar alguma coisa, tu tentava questionar a assistência social, tu começava a questionar um pouco como esses movimentos, né, o movimento feminista, alguns movimentos mais coletivistas, assim, atuam, você é contra. Então você, nossa, é radical, você não defende as minorias. E a gente vê que existem outras formas de fazer isso sem você ficar dependente de um Estado. Então, eu sempre pensei isso, mas eu nunca tinha espaço para discutir. Tentava discutir, todo mundo já me silenciava no início, né? E foi muito libertador conhecer essas pessoas assim. E ter esse tipo de contato, porque o meu contato antes era 90% pessoas de viés de esquerda, mais socialistas, comunistas, inclusive. Tanto que a Manuela Dávila foi uma das minhas palestrantes na faculdade, né? Que ela falou que o comunismo era todo mundo ter iPhone. Desde aquela época ela já falava isso. Eu acho que isso na época que todo mundo tá na escola, todo mundo passa por isso, né? Eu tinha um monte de professores meus na escola que dizia assim, não, o capitalismo é a pior coisa do mundo e a gente não pode viver num mundo capitalista porque as coisas não vão dar certo. Cara, como assim? Né? E daí tu começa a olhar, não, tu tem que pagar imposto, porque se não tiver imposto, o Estado não vai conseguir sobreviver. Mas
o Estado não precisa. O Estado precisa. Eu gosto bastante o Estado precisa fazer o que é necessário para ele ajudar na vida das pessoas e não atrapalhar, né? E isso é uma coisa que a gente fala bastante, até nós comentamos em outros podcasts, que o Estado não tem que empreender, ele não tem que querer gerar emprego, ele não tem que gerar emprego em formas estatais, né? Ele tem que se preocupar em administrar os recursos que vêm para ele, que hoje não são poucos, a gente paga muito imposto. Trilhões. E a gente o Estado tem que administrar aquilo para poder entregar uma sociedade de qualidade, uma sociedade que flua e que gire naquilo que faça bem para a comunidade. E a gente vê as pessoas dizer que capitalismo vai acabar com o mundo. Poxa vida, né? O socialismo deu certo em algum lugar, o comunismo deu certo. Se a gente vai analisar, não deu. E eu acredito, no meu pensamento, e como tu, Cíntia, também, sou liberal por inteiro, porque não consigo ver liberais pela metade. Para mim, se a gente pega a defesa dos costumes e a defesa da economia, tá tudo alinhado. Uhum. Então, é interligado. Se tu é liberal num lado, eu acredito que tem que ser liberal do outro. Mas é isso, a escola, eu acho que muita gente diz, a escola nos ensina, nos prepara para o futuro, né? E às vezes a gente sai da escola com aquele pensamento, poxa, é só o que tu tem acesso. É só o que tu tem acesso, mas eu queria tanto construir uma empresa, mas daí eu vou ter que pagar imposto, mas aí pera, eles dizem na escola que a gente tem que pagar imposto para o Estado sobreviver. Uhum. E não é isso, não é essa a realidade hoje de quem quer empreender no país, né? Quem quer empreender no país paga uma massa de imposto que tira dos seus lucros, né? E se tu paga muito imposto, eu estou estudando bastante das pessoas ultimamente, que tanto de imposto que tu paga, tu podia estar gerando mais emprego. Exatamente. Imagina, hoje a nossa taxa de desemprego é muito alta. E se tu começar a diminuir a massa tributária que tu paga, tu vai conseguir gerar muito mais emprego, tu vai fazer a roda da economia girar muito mais rápido. Então, pensando tudo isso, só fazer esse nosso breve comentário aqui, que eu acho que era bem válido. Cíntia, voltando novamente ao Livres, quais são os pilares hoje que o Livres defende? Os principais. Os principais. A gente tem 10 compromissos, né, que norteiam o nosso trabalho e que eles, basicamente, eles se resumem em 3 pilares do liberalismo, que seria economia de mercado, democracia liberal e uma sociedade aberta. E por que economia de mercado? Porque a gente acredita que você vai combater a pobreza com inclusão econômica. O Estado não pode ser o grande gerenciador de todos os serviços, né, assistenciais, mas ele tem que dar um apoio mais eficiente para que as pessoas mesmas elas possam decidir o que vão fazer das suas próprias vidas. Então, as necessidades básicas, e depender necessariamente do Estado. E a principal forma que a gente acredita de uma economia próspera é deixar as relações entre particulares acontecer de uma forma espontânea, de uma forma voluntária, porque nós temos que saber o que a nossa sociedade está precisando. Quando o Estado começa a decidir quais são as profissões mais importantes, quais os produtos que tu tem que consumir, como tu tem que agir na hora de empreender, quais são, sabe, esses requisitos demais, o Estado acaba atrapalhando. Então, essa questão da economia de mercado é o Estado não colocar muito empecilho, é o Estado não ter uma carga tributária que vai te oprimir, tem que ser o mínimo necessário para ele ser eficiente no que ele realmente precisa. Talvez saúde, a gente pode questionar a forma, mas principalmente educação de base, segurança, justiça, que é difícil privatizar, até a gente pode pensar hoje em autocomposição, arbitragem, mas tem muitas coisas que a gente precisa da justiça pública de fato. Então, isso até é algo que eu briguei uma vez com uma colega minha, voltando um pouco nessa parte do populismo e do Estado, que hoje a gente vive para manter o Estado. Então, não é assim, o Estado vai nos servir, então a gente tem que pagar uma parcela de... Não, a gente tem que sustentar o Estado, porque o Estado não vive sem a gente. E uma colega minha, que era super socialista, a gente tinha uma relação super boa, mas quando eu comecei a me descobrir liberal, comecei a defender os valores de liberdade, ela brigou comigo e a gente nunca mais falou. E a gente estava falando sobre pensão de filhas militares. Eu falei, nossa, mas que absurdo, né? Todo mundo concorda, né? Até independente da sua ideologia, todo mundo concorda que isso é um absurdo. E eu estava falando, olha, olhando pela mesma lógica, essa questão de pensão para mulheres de servidores públicos também é um absurdo. Ela falou, não, mas aí não, porque o pai dela era servidor público, né?
não, mas aí também é direito do servidor. Eu falei, não, a pensão para viúva também é a mesma lógica de você ter uma pensão para militares. Então, assim, está tão intrínseco, os seus interesses estão tão intrínsecos que a gente só vive para o Estado, que a gente acaba defendendo isso. Né? Eu fiz toda essa volta para falar da questão de economia de mercado. Então, voltando para os 3 pilares do Livres, economia de mercado, democracia liberal e sociedade aberta. A democracia liberal tem a ver com o que a gente estava falando antes. A gente tem direito de exercer a nossa liberdade de expressão, todo mundo tem direito de exercer a sua liberdade de expressão, de discutir, de tentar convencer os seus valores, mas nada de impor nada para ninguém. Então, aí você está ferindo a liberdade do outro. Então, você tem direito de fazer tudo que você quiser, desde que você não esteja prejudicando ninguém. Uma democracia liberal não quer impor nenhum tipo, nem o próprio liberalismo você quer impor. Então, você quer ter liberdade para discussão. E a sociedade aberta é uma abertura internacional de bens e serviços. Ou seja, o Estado não tem que ficar com esse protecionismo, dificultar a compra de produtos de fora, de acesso a serviços. Quanto mais quanto mais abertas as nações são, mais possibilidades de produtos e serviços a gente tem. Isso gera competitividade, isso gera desenvolvimento. Então, a gente acredita que é por meio desses pilares que a gente vai trazer geração de riquezas, mais possibilidades, vai tirar mais pessoas da pobreza. Ou seja, basicamente, como que todo o nosso liberalismo fala, o Estado não tem que atrapalhar, ele tem que nos ajudar. E, atualmente, ele está mais nos atrapalhando do que nos ajudando. Né? Tu falou dessa questão das pensões, né? E aqui no estado, nós tivemos uma briga aqui no Rio Grande do Sul, nessa questão das pensões pagas às mulheres dos ex-governadores, né? Uhum. Hoje, se eu não me engano, 11 ex-governadores e mais as suas mulheres, daqueles que são falecidos, estão recebendo. Isso hoje gera uma carga para o Estado muito grande, muito pesada. Então, a gente teve um passo aí que foi a extinção. Então, os governadores, a partir de Eduardo agora em diante, não ganham, não receberão mais as pensões, só que ainda foi mantido para aqueles que recebiam. É um pequeno passo que a gente está dando, eu acho que isso é importante. Até teve um estado, esses dias, que aumentou o piso salarial dos professores, se eu não me engano, Santa Catarina ou Paraná, um desses dois, não me recordo ao certo, e começou a ser feita uma discussão. Né, eles conseguiram aumentar, como é que vão ficar as contas públicas. Hoje, tu consegue pagar. Foi a mesma questão do Rio Grande do Sul. É importante a valorização dos professores? É importante. Só que a uma hora o Estado vai ceder e as coisas vão apertar e as contas públicas não vão começar a bater. Hoje tem uma arrecadação, amanhã tu vai ter outra e a conta ela só vai aumentar. Se tu não aumentar a tua arrecadação, as contas não vão fechar. Se tu continuar aumentando os teus gastos, né? Então, isso tem que sim olhar para o futuro, nós pensar que nem a gente estava comentando, o Estado não tem que empreender, né? Uhum. Ele tem que começar a focar no que é essencial para ele, não querer gerar emprego, porque senão a conta nunca vai fechar. Tu sempre vai ter servidor para te nomear, tu sempre vai ter uma massa para te aumentar, e daí ou tu vai aumentar imposto e a conta nunca vai bater, ou tu vai estar sempre devendo como Estado. Então, é aquele looping eterno de prejuízo, né? Não, e a gente tem o histórico, né? Porque quando a gente fala o dinheiro público é o dinheiro de ninguém, né? Eu não me lembro quem é que falou agora que se o Estado fosse administrar o deserto do Saara, a gente não ia ter areia não sei em quanto tempo, né? Eles acham que o dinheiro é infindável, porque as pessoas que entram na política hoje, isso não é só no Brasil, eles querem estar ali, aproveitar de tudo o máximo e sair. Não existe uma política de Estado, existe uma política de poder, né? Que você quer sugar tudo ali. E a gente sempre gasta mais do que a gente ganha. Né? Isso, e a gente fala muito, né? Na tua casa. Se tu não tá tendo dinheiro para poder pagar algumas coisas, você vai falar assim, eu vou fazer mais dívida. Eu vou fazer mais dívida, quem sabe eu consiga pagar as minhas contas. Então, isso serve também para o Estado também, né? Mas como o dinheiro é público, né? Eles não falam dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro é público está saindo de algum lugar. Então, você não tem essa responsabilidade que a gente procura dentro do liberalismo, né? Eu ouvi de um cara esses dias que me comentou, eu comecei a reclamar do preço alto do combustível e realmente, hoje nós temos lugares que está R$7 o preço do combustível e isso é uma facada no bolso da população. E o cara me comentou,
mas o que é R$7 para te pagar no preço da gasolina? E tu já pensou o Estado parar de receber esses R$7? Eu pensei, como assim? Né? Tu prefere pagar e deixar que o Estado vá aumentando o preço do combustível, o preço do gás hoje? Tá um absurdo, né? Não, mas é que já pensou se o Estado para de ganhar isso? A gente Imagina, tá coitado refém. do Estado. Coitado da gente, a gente não sobrevive sem o Estado, né? E é o contrário. A gente sabe que tu assumiu o Livres há pouco tempo, mas já deu para te ver mais ou menos quantos associados tu vai coordenar aqui no Rio Grande do Sul, quais são os mandatários que estão atuando no Rio Grande do Sul e como é que tu vai fazer essa comunicação. Por exemplo, vocês vão trabalhar mais por WhatsApp, qual meio que tu vai levar para ficar mais próxima desses associados? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aproximadamente 50 associados, né? E a gente está tendo bastante procura de novas pessoas, né? Que estão gostando do nosso trabalho. Nacional, a gente tem mais de 4 mil associados, pelo menos esse foi o levantamento que a gente teve na última vez. E os mandatários que a gente tem hoje, a gente tem mandatários que têm o selo Livres, né? Que são líderes livres, e mandatários também, que são 2, que é o Fábio Osterman, que é deputado estadual, e o Giuseppe Riesgo, que também é deputado estadual. E nós temos os outros mandatários que ainda não têm o selo Livres, que é o Dirceu, que ele é vereador em Igrejinha, o Jonas Dalagna, que é vereador em Canoas, e o Wallace Soares, que é vereador em Erechim. Então, esses são os nossos mandatários que a gente tem associados do Livres Rio Grande do Sul. Hoje, a nossa maior comunicação, realmente, para projetos, enfim, é o WhatsApp. A gente acha que o WhatsApp é mais democrático até para todas as classes, até classes mais baixas, né? Então, é o nosso meio de comunicação mais forte. A gente faz muitas reuniões por videoconferência, muitas não, né? A gente fez algumas reuniões por videoconferência. Então, a gente utiliza bastante essa questão das plataformas virtuais, até para que todo mundo participe, né? Porque se a gente tivesse associados concentrados só numa cidade, a gente conseguiria fazer mais coisas presenciais. E a ideia agora é de manter a relação entre os associados, entre os líderes livres, entre os mandatários, é começar a pensar mais em projetos que a gente possa se reunir. Porque a pandemia, de uma certa forma, ela nos atrapalhou um pouco, né? Porque a gente tinha que respeitar os protocolos, obviamente, a gente tinha que se adaptar, mas agora a gente pode pensar em engajamento mais presencial, não só em Porto Alegre, mas no interior. Então, a ideia é trazer essa discussão mais com calor mais humano, que parece que é besteira, mas eu acho que isso traz mais engajamento, traz mais vínculo, traz mais possibilidades da gente pensar em projetos juntos, porque a gente vai estar mais próximo da sociedade no geral, né, dos problemas, a gente vai poder falar com as pessoas. Então, a ideia é essa, começar a fazer eventos mais presenciais. E sim, a nossa principal fonte de comunicação hoje é o WhatsApp, que a maioria das pessoas tem. Não sei se era isso exatamente que tu... Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Já comentou, Cíntia, dos mandatários, mas novamente lhe perguntando sobre eles. Hoje, não só os que são líderes livres, mas que a gente pode analisar por todo o estado do Rio Grande do Sul, os mandatários que nós temos dentro do Livres. E pelo país, qual é hoje a contribuição, como eles auxiliam na defesa das ideias liberais? Eles são fundamentais porque os liberais, eles sempre foram os caras fora do sistema, né? E agora a gente tendo mandatários, são os caras dentro do sistema, implodindo o sistema, pelo menos tentando, né? Então, eu acho que são os nossos espiões, entre aspas, assim, os caras que estão ali no meio, que estão discutindo, que estão trazendo as pautas. De uma certa forma, eles dão a visibilidade ali dentro da política sobre as nossas pautas, mesmo quando eles não conseguem aprovar algum projeto, eles estão dando visibilidade, porque os movimentos, eles fazem esse trabalho de base da sociedade civil, e eles vão fazer o trabalho lá dentro. Então, eles vão discutindo, eles vão trazendo projetos, daqui a pouco eles conseguem mesmo aprovar. Então, a gente tem, por exemplo, no estado, a gente teve reforma tributária, extinção de auxílio mudança para deputado, fim da aposentadoria especial, então uma reforma administrativa. A gente está finalmente tentando votar uma reforma administrativa em Brasília, que está há anos e anos aí, mas daqui a pouco, com esses liberais dentro do Congresso Nacional, a gente consegue trazer isso mais forte, né? Podemos questionar ou não como essa reforma administrativa está sendo realizada, mas está em pauta. Em que momento que a gente conseguiu chegar tão longe assim, né?
Então, eu acho que a importância deles é fundamental. Eles estão fazendo o trabalho lá dentro, de formiguinha, aos poucos, mostrando que é possível, trazendo pessoas próximas deles também, mostrando que tem coerência, porque a maioria dos políticos que a gente tem ideia é o cara que fala uma coisa na campanha e chega lá, ele dá uma relativizada nos seus valores, e a maioria dos nossos mandatários liberais, eles cumprem com aqueles que eles estavam falando, principalmente quando a gente está falando de corte de privilégios. A maioria dos liberais cortaram na própria carne, no sentido de privilégios. Você vê a questão de combustível, a questão de diárias, a questão... Então, assim, tudo que eles estão falando, eles estão lutando, mesmo lutas que eles vão perder. Então, esse trabalho que eles estão fazendo dentro do poder e dentro do sistema é extremamente fundamental para a gente. Porque aí a gente tem o combo, né? A gente tem o combo do trabalho de base aqui na sociedade civil e lá dentro. E aí a gente vai tomando mais força, né? Às vezes a gente pensa assim, por que tem uma ou duas vozes lá no meio da Assembleia, no meio da Câmara dos Deputados, que está defendendo isso, mesmo sabendo que vai perder, que não tem lógica tu ganhar, porque tu não vai ter o apoio da maioria, porque a gente sabe que hoje no país, no Senado, no Congresso, na Assembleia, nas câmaras de vereadores, muita gente opta pelo próprio interesse, né? Então, assim, elas não querem pensar em um projeto que vai beneficiar o coletivo. O projeto não é meu, não vai me trazer voto, não vou apoiar. Só que são essas vozes que trazem o questionamento para o resto da população. Poxa, mas isso realmente não é necessário hoje. Por que a gente vai pagar? E isso, os liberais trazem bastante esse questionamento, porque se nós formos analisar, esses mandatários, eu acompanho bastante por estar no Livres, que trazem bastante dados, né? E o liberalismo, ele é baseado nos dados, nos fatos, de mostrar realmente os que estão à disposição como mandatários, trazem os cálculos, as contas não estão fechando aqui, mas se a gente... E por que o prefeito ou o governador quer colocar mais isso aqui se a conta já não está fechando, não vai fechar mais? Então, são essa indagação que eles querem trazer para a sociedade, mesmo sabendo que não vai passar com projetos para frente, para mostrar. E eu acho que uma das pautas mais ferrenhas, assim, e que os liberais sofrem é a questão das privatizações, né? Uhum. Que é muito debatido, é muito... nós conversamos esses dias com o Giuseppe, onde ele sofreu ameaças de servidores por optar em votar a favor das privatizações. Só que é o que ele acredita, é o que os eleitores que votaram nele, colocaram ele lá dentro da Assembleia, acreditavam e fizeram com que ele chegasse lá. Então, a gente vê que é importante essa defesa, mesmo que não tenha chances reais do projeto andar para frente, mas que eles possam mostrar essa indignação. Então, acho que isso hoje, os nossos liberais, né, Cíntia, do Livres, e dentro da UJL mesmo, né, Jéssica, a gente tem, dentro do Lola, vocês têm as mandatárias também que auxiliam nessa defesa, e hoje, como é complicado nós conseguirmos liberais que se coloquem à disposição da sociedade, né? Vocês que também coordenam o movimento sabem a dificuldade que é pessoas que coloquem à disposição. Mas eu acho que isso é fundamental nós termos essas pessoas para discutir e colocar em pauta, principalmente esses pontos, né? Dar a cara a tapa, né? Ter coragem de dar a cara a tapa, né? E a gente fazendo esse trabalho de formiguinha, a gente consegue bastante coisa. No Estado, a gente conseguiu a privatização da Corsã, a desestatização da Corsã, a autorização da desestatização da CE também, e conseguiu também tirar, porque antes, para você desestatizar algumas estatais, você precisava de um plebiscito, conseguiu tirar, fazer uma PEC para poder tirar. Então, vai conseguir, não vai conseguir tudo, mas alguma coisa vai conseguir. E a questão das privatizações é mais do que uma crença, né? Nós acreditamos, é questão de fatos, realmente. O próprio Eduardo Leite, no caso da Corsã, ele era contra a privatização, foi uma das coisas que ele falou no início da campanha dele, não vamos privatizar, e chegou uma hora que ele falou, teve o marco legal do saneamento, ele teve que reconhecer, a própria Corsã fez um estudo e falou, olha, a gente não vai conseguir dar conta, não. O tanto que a gente tem aqui, que a gente consegue de lucro, foi muito menor do que a meta que a gente precisa atingir. Então, a gente vai precisar de ajuda, mostrando a ineficiência de estatais. Então, a questão é que a gente mais defende do que acredita, porque a defesa ela está baseada em fatos e em evidências, não tem como negar, né? Não é uma coisa, eu acredito que a Corsã é boa, você pode acreditar.
Eu acredito que o socialismo é bom, você pode acreditar, mas na prática os dados não mentem. Você não tem como contrariar os fatos e os resultados, né? E eu acho que é isso que acontece também relacionado às questões da privatização. Uma vez eu opinei sobre alguns pontos, e daí as pessoas, uma menina chegou para mim e disse assim, ó, eu disse, respeita a minha opinião, é a minha opinião, né? Cada um tem a sua. E ela, eu respeito, eu só acho tua opinião burra. Eu disse, ok. Liberdade de expressão, vou Liberdade de defender. Tá. A Exatamente. gente sabe que coordenar movimento, principalmente movimento liberal, muda toda a nossa rotina, né? Tem que botar na agenda, é um trabalho árduo. Qual foi os motivos que te levaram a querer coordenar o Livres? Como é que foi esse processo seletivo? E como é que tu se prepara para essa coordenação? Como é que foi a tua preparação para assumir agora? Aconteceu muito organicamente, né? Eu queria participar de movimentos, eu queria engajar. Eu comecei com Lola, comecei trabalhando contigo, né, Jéssica? Aí depois acabei indo para o Livres, aí depois acabei indo para o JL. E quando surgiu essa oportunidade de coordenação, até porque o Yuri, que é o coordenador anterior, ele acabou indo para uma assessoria política, foi pelo desafio. Poxa, que legal, vou poder trabalhar, olha quanto que eu vou aprender. Né? Então, é um desafio de engajamento político, de participar de uma equipe, de um movimento super conceituado, que tem um impacto político nacional muito grande. Então, o contato que tu vai ter com essas pessoas, essa rede de contatos. E o coordenador, eu penso, né, nada mais é também que um grande articulador entre os interesses dos associados, do próprio movimento, para poder defender as pautas liberais. E isso eu já faço um pouco, essa mediação, autocomposição, só que de conflitos. Então, poder trazer essa experiência que eu tenho para engajamento político, então, eu acho que era um grande sonho se realizando, né? Então, por isso que eu acabei topando essa oportunidade quando surgiu. O processo seletivo tinha outras pessoas que eu não conhecia, acredito que foi até uma escolha, assim, para não de certa imparcialidade. Então, foi avaliação, entrevista, análise de currículo, análise de engajamento no movimento, né? Algumas histórico de projetos, para ver se a gente está alinhado ou não com os valores do Livres, né? Tempo que você vai ter ou não para dispor, a tua postura em relação a como você vai lidar com isso. Então, esse foi todo o processo, e por isso que eu quis assumir esse desafio, assim, dá um frio na barriga, dá um medo, mas eu acho que a gente tem que, quando dá frio na barriga, é porque vai dar bom, né? Porque é algo que é realmente importante para a gente. Então, por isso que eu, quando surgiu essa oportunidade de fazer parte do processo seletivo, eu fui com tudo, assim. E é um movimento que eu realmente respeito muito, entre outros movimentos, mas poder coordenar um movimento, eu acho que é uma realização de uma meta das pessoas que gostam de trabalhar com política e fazer esse engajamento de base civil, né? E como é que eu estou me preparando? Bom, primeiro, continuando o trabalho dos coordenadores anteriores, né? Eu acho que é importante ter uma continuidade. Contato direto com os associados, porque eu acho que o Livres ele tem uma unidade nacional e cada núcleo tem que dar um pouco a sua cara, porque no final das contas são os associados que fazem engajamento, são associados que se predispõem a trabalhar como voluntários. Então, a minha preparação inicial foi conversar com os associados e ver quais eram as expectativas, o que eles queriam, o que estava faltando, o que estava dando certo. E a partir daí a gente construiu uma estratégia de projetos que a gente pode fazer juntos, né? Alguns já decididos, definidos, e outros projetos em andamento. E também me espelhando nas coisas que dão certo, né? Então a gente dá uma olhadinha ali na UJL, pô, aquilo ali é legal. A gente dá uma olhadinha no Lola, pô, aquilo ali tá dando certo. E a minha ideia também, né, é justamente a gente ter uma comunicação maior entre os movimentos. Então, a gente ter a cara do Livres, projetos específicos do Livres, nós como associados, e a gente também poder trabalhar juntos, porque eu acho que os liberais juntos eles são mais fortes, né? A gente tem que se unir para a gente poder ter a nossa influência maior, fazer um trabalho de qualidade, não de quantidade, um trabalho de qualidade de formiguinha. E eu acho que essa comunicação entre os movimentos é bastante importante. Então é assim que eu estou me preparando no momento, assim. Vamos ver como é que vai vir os próximos desafios. Aproveitando, Cíntia, que tu estava falando, né, dessa tua entrada no movimento e de como tu se preparou e está se preparando, quais são os teus planos, as tuas metas agora para a tua gestão à frente do Livres? Então, a gente fez até uma reunião ontem, né? Até a Jéssica estava participando, trouxe uma sugestão super legal.
e da sugestão dela vieram várias pessoas que pensaram, que se sentiam da mesma forma. Eu acho que o foco do Livres agora é a gente se concentrar também em lideranças que não estão concentradas na capital. Então, além de fazer projetos presenciais, a gente fazer produção de conteúdo, eu acho que a gente tem que se concentrar também em lideranças e pessoas que estejam no interior, em outras cidades. Porque eu acredito que às vezes a gente se concentra muito na sede, né? E eu penso que deve ter muitos liberais, assim, no interior, que se identificam, que gostam do trabalho e acham que daqui a pouco não podem participar porque a gente faz muito evento aqui. Então, isso foi trazido na reunião. E eu acho que entre os outros focos de fazer o núcleo crescer, de ter mais contato com os outros movimentos, eu acho que a gente se focar mais para o interior e a gente conseguir capilarizar e fortalecer o movimento dentro do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a principal meta neste momento é essa. Me senti muito valorizado, né? Por ser do interior, por estar no interior. E quando eu me associei ao Livres lá em 2018, tinha bastante dificuldade do movimento chegar ao interior. E isso acontece com todos os movimentos, porque a parte se concentra onde é que está a sua maior rede de pessoas, que geralmente são as capitais, são os centros metropolitanos ali. Eu sei isso tanto pelos grupos de juventude partidárias dos partidos que se concentram nas capitais, por ser um centro de tomada de decisões políticas e onde está tudo acumulado. Só que também tem aquela parte do interior, aquela juventude do interior, que hoje está muito... eu vou me associar, eu vou fazer parte, mas eu tô aqui, por exemplo, vou usar o exemplo de Santa Rosa, a 8 horas de distância de Porto Alegre, né? Até eu chegar lá para participar, eu não vou conseguir estar participando das coisas, só que é importante tu estar engajado, tu estar ali fazendo parte, porque hoje as redes sociais são uma peça fundamental, eu acredito nisso, e poder divulgar nas redes sociais. Ano passado, quando eu concorri em Santa Rosa, vereadora, eu pude trazer as ideias do Livres, as ideias dos movimentos que eu fazia parte, do movimento Acredito, e defender aqui, né? Era uma coisa que ninguém tinha conhecimento, ninguém sabia. Eu trouxe a minha experiência do Renova, ninguém sabia o que era. As pessoas me perguntavam, mas isso existe mesmo? O que é o Livres? Não chega até lá, né? Não chega aqui, né? Apesar de nós ter as mídias sociais hoje, ainda não chega aqui. E as pessoas me perguntavam, especialmente as mais velhas, me perguntavam, tá, mas o que isso vai me ajudar? E voltando também naquela questão, tu ter alguém que defenda esses interesses, muita gente pensa parecido com os liberais, mas não tem aquele, não, eu sou liberal realmente, olha aqui, tem um movimento que defende aquilo que eu acredito. Então eu acho que isso, parabéns, Cíntia, por estar pensando desse jeito. Eu acredito que a JL tem bastante também, né, Jéssica, membros no interior do estado. Eu e a Jéssica somos do interior do estado. E nós temos muitos membros do interior, realmente, que ficam longe da capital, e isso é importante para a gente trazer essa questão de diversidade do estado, porque cada canto do nosso estado, principalmente Rio Grande do Sul, tem uma cultura singular, cada região. Eu acho que isso é fundamental para a gente construir ainda mais pautas de defesa ainda mais fortes, né? Com certeza, não, e a gente acaba esquecendo, e assim, aí às vezes a gente se pergunta dentro do movimento liberal, mas por que a gente não tem mais gente? Por que a gente não tem mais diversidade? Então, às vezes, a gente vai pecando nisso, né? E uma importância que eu falei da preparação para a gestão, de falar com os associados, é justamente isso. Porque quando a gente apresentou o nosso planejamento de metas, isso não estava contemplado. E não é por maldade, é vício que a gente tem. Então, se a gente não tivesse feito uma reunião, se a Jéssica não tivesse falado, o Lucas também falou, o Paulo também, que está no litoral, falou. Então, se a gente não escuta, a gente também não tem essa visão. A gente precisa de visões diferentes. Então, eu acho que o diálogo diretamente com os associados é extremamente importante justamente por isso. Eles têm que trazer as demandas para nós e a gente tem que dar um jeito de fazer isso acontecer, né? Puxando também a diversidade, falando mais dos movimentos liberais, a gente sabe, quando está à frente, que tem muito pouca mulher na política e principalmente nos nossos movimentos liberais. Então, qual que é a importância das mulheres na política, ao teu ver? E qual que é a importância das mulheres em cargos de liderança como o teu? Porque a gente sabe, olhando o número de associados e olhando Livres no grupo, a maioria é guria, a maioria é homem, a maioria do pessoal que está atuando, engajado, ainda são o público masculino. Então, qual que é a importância de ter uma coordenadora mulher puxando um estado
que é totalmente voltado ao homem, basicamente, porque a gente sabe que no nosso estado do Rio Grande do Sul, se a gente for pegar as grandes lideranças, elas são masculinas, sabe? É um histórico do estado também. E dos movimentos liberais não muda isso, também são dominados, felizmente ou infelizmente, por homens. Então, qual que é a importância desse teu cargo? Cíntia, se eu não me engano, eu acho que foi a primeira mulher a assumir a coordenação do Livres no Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que sim, Então, isso é muito legal, é bom, mas é triste ao mesmo tempo, né? Quando a gente tem a primeira mulher a fazer algo em pleno século XXI, então, poxa vida, sabe? Então, todo esse tempo não teve. Claro que é um movimento que não tem tantos anos, assim, não é centenário, mas mesmo assim, né? A gente vê como alguns locais estão tomados, e é estranho, porque hoje a gente tem uma realidade diferente, e é engraçado como as mulheres não se identificam. Eu acho que a importância de a gente trazer diversidade, a importância de ter mulheres em cargos de liderança, é porque a gente vai trazer questões que daqui a pouco não é nem por maldade, mas por vivência estrutural social, os homens não vão ter. E é muito engraçado, né? Eu gosto muito, eu vejo muitas palestras do Pondé, e ele brinca toda vez que ele vai entrevistar um liberal, ele chega e fala assim: tem mulheres liberais? Que ele falou que toda vez que ele fazia um evento, o pessoal chamava ele para festa, né? Ah, vamos fazer festa. Ele falou: não, só vai ter homem, não tem mulher no movimento liberal. E é muito verdade, né? A gente vai em eventos, no Livres, nós somos 2 mulheres, eu e a Jéssica. Então, o resto tudo são homens. O meio político, no geral, a política é muito masculina. No meio liberal, é mais masculino ainda. Então, a importância disso é tentar entender por que as pessoas não estão se identificando com isso. E, por exemplo, importância da mulher em cargos de poder, vamos supor, se a gente olhar na política, a gente está falando da questão da pobreza menstrual, que, né, a gente tem diferenças em como lidar com isso, né, principalmente os liberais, em como a gente vai fornecer esse tipo de material ou não, mas uma questão é específica. A gente chegou atrasada em muitos pontos, né, em muitas áreas da política, mas a gente vê que é comprovado que as meninas que não têm acesso a absorventes e que não têm acesso a materiais de higiene, elas faltam mais aulas que os homens. Então, as meninas faltam mais aulas que os meninos. Então, os meninos, consequentemente, vão ter mais capacitação de estudo. E elas faltando mais, a evasão escolar é maior. Então, a gente vai entendendo por que muitas vezes os homens tomam mais espaço do que as mulheres, porque as mulheres vão ficando para trás em condições muito básicas, muito primárias. E se a gente não tem mulheres no poder, essa discussão não traz. A gente pode discutir se realmente é necessário uma lei de absorventes, se o Estado tem que fornecer ou não. Eu até tenho as minhas ressalvas com isso. Eu prefiro políticas de retirada de impostos, retirada de ICMS nos estados, tornar mais acessível. Mas a questão é, a gente não ia discutir, a gente está discutindo isso agora. Por quê? Porque nós temos mulheres no poder. Quando a gente fala em violência da mulher na política, de novo, também acho que não precisaria de uma lei que fala sobre, que fala sobre violência da mulher na política. Mas a gente tem que trazer essas questões. E ela é clara, né? A última questão de violência da política, de mulheres na política, foi com a Tabata Amaral, que ela estava defendendo, falando que a esquerda tem que sair da sua bolha, e um ator que tem milhares e milhares de seguidores repostou um tweet de um cara falando que batia nela até cansar, esse tipo de coisa. Então, assim, e vários homens defendiam a mesma coisa, mas esse tipo de agressão acontece mais com a mulher. E se a gente não tem mulheres no poder, isso a gente não é discutido. Ah, não, isso aí é frescura, deixa para lá. Mas o ambiente político ainda para a mulher é muito nocivo. A mesma Tabata Amaral falou uma vez que ela foi de batom vermelho numa reunião, e um determinado político, ela não citou o nome, falou assim: você está tentando tentar a gente? Nossa, que esse batom vermelho aí está tentando tentar a gente. Ela falou que não tinha contexto para isso, que ela estava num jantar. Então, esse tipo de comentário, de roupa, a Isa Pena, que foi abraçada, apalpada em plenário, né? Eu falo muito também na época que a Manuela Dávila, a filha dela, foi ameaçada de ser estuprada. Então, é muito violento. Se você não tem mulheres que falam assim, olha, independente da tua ideologia, você tem que ser respeitada. E nós, como liberais, principalmente isso, a gente acredita que não é porque você difere da gente que você deixa de ser um indivíduo. Nós defendemos o indivíduo, os direitos humanos, você não perde a essência de indivíduo porque você tem a sua liberdade de expressão e você pensa totalmente diferente da gente. Então, é um meio muito agressivo para a mulher, e cargos de liderança, eu acho que faz a gente discutir mais isso. A gente consegue trazer uma rede de apoio maior. Ainda não é perfeito, porque eu acho que a ideologia, ela separa muita gente, e eu vou dizer aqui que a esquerda também faz muito isso, a esquerda mais radical,
porque quando a Tabata Amaral foi atacada, eles ficaram quietos, não falaram nada. Mas eu acho que quanto mais diversidade, quanto mais mulheres no poder, a gente vai trazendo essas discussões que num local eminentemente masculino a gente não conseguiria. E, de novo, não é uma supremacia da mulher sobre o homem. Se a gente tivesse um local só de mulheres também, a gente não ia ter uma visão total da complexidade da nossa sociedade, né? Nós, liberais, a gente não fecha os olhos que as estruturas sociais são diferentes. Para mulheres, para homens, para diversas etnias, para classes sociais, a gente diverge. Como que a gente vai combater isso? E a gente acredita que a gente vai combater isso com livre mercado, com independência financeira, com liberdade nos costumes. Então, a gente não tem esse viés coletivista. Então, eu acho que é por isso que é importante. Fiz toda essa volta para dizer que é por isso que eu acho que é importante ter mulheres em locais, em cargos de poder, né? Não, mas isso é fundamental e eu gosto bastante de... A gente comentou isso até num podcast com a presidente do Lola, a Cecília, que é fundamental a gente ter a participação das mulheres. Às vezes as mulheres ficam retraídas em se colocar à disposição, em ir concorrer, mas é fundamental. Não tem o porquê tu colocar uma mesa cheia de homens para discutir questões de lei da Maria da Penha, por exemplo. Uhum. Cara, não é do nosso meio, né? Os homens não sofrem essas questões. Então, eu acho que tem esses pontos que é fundamental que a mulher esteja nas pautas de discussão. Eu gosto muito sempre de dizer que a mulher traz o equilíbrio para as pautas, ela consegue ter mais sensatez na hora de tomar as decisões. Às vezes os homens são muito afoitos, eles vão lá e dizem, não, faz, depois de dar um jeito. Cara, não é depois de dar um jeito. A mulher, ela já começa a pensar, não, mas pode dar isso aqui errado e isso aqui também pode dar errado, vamos pensar em todas as alternativas. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer mais mulheres para a discussão, trazer mais para o debate, principalmente dentro do Livres, eu acho que é fundamental e fazendo, já alinhando a isso, Cíntia, vou fazer a última pergunta. Quais são os teus planos para o futuro? É filiada a algum partido? Pretende se filiar? O que a Cíntia vai fazer a partir do dia de amanhã? Olha, mas eu tenho tanta coisa para fazer que eu precisava que o dia tivesse 48 horas, assim. Mas, resumidamente, assim, os meus planos para o futuro. Engajamento político é uma coisa que entranhou em mim, é que nem cachaça, isso que eu não gosto de cachaça, mas eu vou falar que é que nem Coca-Cola, então, que eu adoro Coca-Cola. Eu experimentei, agora não quer sair de mim. Então, engajamento político em movimentos suprapartidários é algo que eu quero fazer para sempre. Trabalhar na política, eu quero trabalhar, seja da forma que for. Eu sou filiada ao Partido Novo, porque eu ainda acredito que é um dos melhores partidos que tem, pelos seus valores, né? Eu acho que problemas nós temos em qualquer partido, mas acredito que o Novo ele tem valores bem definidos, principalmente com respeito ao pagador de impostos, a questão de ter ficha limpa, tanto dos associados quanto dos mandatários. Então, eu acredito que para mim ainda é o melhor partido. E futuramente eu gosto muito de mediação judicial, gosto muito de autocomposição de conflitos, e eu acho que isso a gente precisa em todos os âmbitos, né, da nossa sociedade. Se um dia trabalhar na política não vai ser algo para sempre, né? Eu acho que não acho que política tem que ser política partidária, eu digo, né? Não pode ser algo de carreira. Eu acho que você tem que ir lá, contribuir, fazer um bom trabalho e depois voltar para a vida real. E eu acho que a minha ideia para o futuro é isso, é trabalhar com autocomposição de conflitos, trazer isso um pouco para os movimentos liberais suprapartidários e, de alguma forma, impactar os mundos que eu conhecer, né, tentar trazer bastante conhecimento para onde eu for e lutar pela liberdade aonde eu estiver. Então, o meu futuro, assim, o meu planejamento, né, dizem que quando a gente planeja muito, Deus ri, mas as minhas estratégias, assim, o que eu quero para minha vida é mais ou menos isso. Não, que legal, então, saber que podemos ter pessoas assim defendendo a liberdade onde estiver, né? Uhum. E queremos te agradecer, Cíntia, por ter participado, por ter aceitado o convite de conversar com nós aqui e debater isso. Te desejamos todo o sucesso do mundo aí na condução do Livres estadual, nos teus planos, nas tuas metas aí dentro do Livres e nas metas pessoais também, para que a gente possa trazer mais liberais aí para fazerem parte. Então, vamos deixar o Instagram da Cíntia aqui embaixo
na descrição também, vocês podem acessar. Se quiser se associar ao Livres, pode chamar a Cíntia por favor. no direct. Ela vai estar explicando para Estamos vocês. aceitando. Estamos aceitando novos associados, sempre bem-vindos. Estamos aceitando novos associados. Se vocês quiserem fazer parte da UJL também, lá no Instagram da UJL tem o link para entrar. No Instagram do Livres também tem, né, Cíntia? Tem, Também tem. Mas qualquer coisa pode chamar um de nós. Se está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir, de compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, com os amigos, com a família. Vai que a família também quer escutar os nossos debates. Se está escutando pelas plataformas de áudio, não esqueça também de sempre ficar atento que a gente está enchendo de conteúdo novo aqui nas nossas plataformas de áudio, no YouTube e no Instagram. Então, mais uma vez também, Jéssica, muito obrigado por estar conduzindo essa conversa junto comigo. E Cíntia, muito obrigado. Eu que agradeço, eu sei que a gente está finalizando, mas eu queria deixar de novo o meu agradecimento. Enzo, obrigada. Jéssica, de novo, parabéns pelo trabalho. Eu estava fazendo uma live com a Mari Valentim, que ela é uma mulher trans que defende a liberdade também, né? Que ela é do Lola. E ela falou que a UJL está fazendo um trabalho de base muito importante dentro das universidades, que não está esperando as pessoas se descobrirem lá depois de velha, que nem eu, assim, que a gente é liberal. Então, não está fazendo que os estudantes, eles primeiro sejam comunistas, para depois se descobrirem liberais. Então, vocês já estão fazendo um trabalho muito legal para que o pessoal mais jovem, engajado, já seja liberal. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu que agradeço o convite. Obrigada por me ouvirem e obrigada por todo o apoio, né? Enfim,